Na infância é bem comum que existam aquele desenho animado ou videogame do momento e que a gente brinque de ser esse ou aquele personagem. Qual de vocês aí nunca brincou de ser o Power Ranger vermelho, amarelo da turma, não é mesmo? Cada personagem, seja protagonista ou coadjuvante, tem uma personalidade e um comportamento único, com os quais cada pessoa consegue se identificar. Isso explica grande parte do sucesso dessas personalidades da ficção. Mas, do mesmo jeito que você não é a pessoa que era quando pequena, e bem provavelmente já deixou de ser o Ranger vermelho ou amarelo faz um tempo, alguns desses personagens também passaram por algumas boas mudanças desde que nasceram, ou melhor, desde que foram criados. E acredite, algumas dessas mudanças foram para melhor, para bem melhor. Chegou a hora de saber 5 origens obscuras de personagens adoráveis da sua infância. E eu já peço desculpas adiantadas por acabar com algumas de suas memórias. Bem, eu sou Antônio Bocco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Pocahontas. Não tem discussão. Os musicais da Disney são lindos. As histórias são cativantes, os visuais são incríveis e as músicas... Um dos clássicos dos anos 90 é Pocahontas, que conta o desenrolar da história de amor entre a índia de mesmo nome e o inglês com o nome mais original da história, John Smith. Mas assim como Mulan é inspirada numa lenda chinesa e Aladdin vem das Mil e Uma Noites, além de vários outros exemplos, Pocahontas também é uma adaptação. Nesse caso, de uma história real, que tem muito pouco a ver com aquela felicidade toda do filme. Como sabemos, o enredo só começa de verdade quando John Smith e outros colonizadores ingleses desembarcam no chamado Mundo Novo, quando Pocahontas já era uma mulher forte e crescida. Quer dizer, isso no filme. Na verdade, ela tinha entre 9 e 10 anos quando isso aconteceu. Peraí. Então isso quer dizer que Smith se apaixonou por uma menina? É claro que não. A verdade é que não houve romance algum. A história fica ainda mais diferente a partir desse ponto. Ela teve um filho aos 14 anos com outro homem de sua tribo. Filho esse que ela teve que deixar em terra quando foi sequestrada pelos ingleses. Afastada de todas as pessoas que conhecia, acabou caindo em severa depressão enquanto era civilizada pelos seus sequestradores. Mas até certo ponto, tal civilização deu certo para Pocahontas, que mudou seu nome para Rebecca e se casou com o explorador John Rolfe, tendo um filho com ele e, segundo alguns historiadores, um relacionamento até que saudável. O que não quer dizer que foi longo. Por sinal, Rebecca Rolfe morreu com 21 anos em uma viagem de navio e muitos anos depois, sua história foi completamente maquiada para virar um musical da Disney. Mesmo assim, é um musical lindo. Número 2, Birdo. Entre todos os personagens de Mario Bros, existe uma grande chance de que ninguém entre seus amigos dirá que a Birdo é a favorita. Ainda assim, não há como negar que ela é uma criaturinha muito adorável, com esse lacinho na cabeça e até um anel de diamante que ganhou dos jogos recentes. Mas, para início de conversa, a Birdo nem mesmo é a Birdo. Quer dizer, mas não era. Mas também pode continuar não sendo. Peraí, eu vou explicar isso melhor. No manual da versão japonesa de Super Mario Bros. 2, primeiro jogo em que apareceu, Birdo chama Catherine e prefere ser chamada de Katie. Até aí tudo bem, certo? Mas na versão americana do jogo, o manual diz que Birdo é um dinossauro macho que acha ser fêmea e que prefere ser chamada de Birdetta. Essa apresentação foi omitida das edições seguintes, mas o estrago já estava feito. Birdo nunca mais foi a mesma. Ou o mesmo. Para complicar tudo, o jogo Captain Rainbow, lançado só no Japão para o Nintendo Wii, traz um pequeno arco de história em que Birdo é presa por usar o banheiro feminino, já que ela é claramente macho. Para provar que ela é fêmea, o tal Captain Rainbow vai até o quarto dela e encontra um objeto que é censurado no próprio jogo. Mas bem,
dá para dizer que o objeto se mexia sozinho. É isso aí. Um personagem de um jogo direcionado para o público infantil tem um objeto que vibra no quarto. O que importa é que Birdo é exaltada como sendo a primeira personagem transgênero dos videogames, o que, convenhamos, é um feito e tanto para um dinossauro. Ou melhor, dinossauro? Número 3, Kadabra. Ele pode não ser o Pokémon mais famoso e definitivamente não é um dos mais bonitos, mas o Kadabra tem um espacinho reservado no coração de quem assistia ou jogava a primeira geração dessa franquia da Nintendo. A evolução do meio entre os bichinhos Abra, Kadabra e Alakazam é conhecido por ser um dos Pokémons psíquicos mais fortes entre os 150 primeiros e também por levar uma colher de lá para cá só para exibir os seus poderes de telecinese. No entanto, ele esconde muito mais por trás dessa colher e do seu bigode Fumanchu. Tanto nos jogos quanto no desenho animado de Pokémon existe a famosa Pokédex, um aparelho que funciona como uma enciclopédia e tem informações sobre cada monstrinho. E com o Kadabra não seria diferente. Olha só algumas coisas que ela diz sobre ele. Muitas coisas estranhas acontecem quando este Pokémon está por perto. Por exemplo, ele faz com que relógios andem para trás. A presença de Kadabra infesta televisões e monitores com sombras assustadoras que trazem má sorte. Mais uma. Aconteceu uma manhã. Um garoto com poderes extrasensoriais acordou em sua cama transformado em Kadabra. Opa, peraí, o Kadabra é uma pessoa? Tudo bem que a frase, quando apareceu pela primeira vez, pode ter sido simplesmente uma referência ao livro A Metamorfose, de Franz Kafka, em que o protagonista acorda transformado em um inseto. E, além do mais, um garoto transformado em Kadabra não quer dizer que todo Kadabra é um garoto, certo? Bem, pelo menos até o jogo Pokémon Sun, em que a Pokédex diz assim: uma teoria existe de que Kadabra era um jovem que não conseguia controlar seus poderes psíquicos e acabou se transformando neste Pokémon. Então, a própria Pokédex confirma que a espécie do Kadabra veio de uma pessoa? Isso quer dizer que um Abra é nada menos que um bebê? Bem, a Pokédex diz que um Abra precisa dormir 18 horas por dia. Então é bem provável. Número 4, Shake. Como se não bastasse um palhaço hiperativo como mascote, o McDonald's resolveu que precisava de uma criatura ainda mais assustadora para convidar as crianças para seus restaurantes. O resultado desse brainstorm incrível foi um monstro chamado Evil Grimace, que pode ser traduzido para careta malvada. Repito, não é como se eles já não tivessem uma careta malvada estampando o McLanche feliz. Mas tudo bem. O Evil Grimace era uma grande bolota roxa com olhos esbugalhados, uma voz abobada e, para coroar a bizarrice, 4 braços loucos para roubar milkshakes. Mas, por algum motivo que parece bem fácil de entender à primeira vista, ele não se mostrou o garoto propaganda mais efetivo para o público. A equipe de marketing logo reformulou o bicho, tirando os braços extras e dando um aspecto mais harmonioso a ele. Também deixaram o Evil de lado, ficando só a careta, ou, como conhecemos aqui, Shake. Afinal, o amor pelos milkshakes e a cor roxa foram as únicas coisas não descartadas de sua persona malvada. Número 5, Tartarugas Ninja. Você já parou para se perguntar como que surgiram com um conceito tão maluco como tartarugas mutantes que lutam com armas ninja e que amam pizza? Tem um motivo bem simples para isso. É para ser maluco. As tartarugas ninja foram criadas como uma grande sátira às histórias em quadrinho da sua época, porque sim, elas vieram das histórias em quadrinho. Ronin e Demolidor tratam de ninjas no submundo de Nova York, enquanto os novos mutantes dos X-Men tratavam de, claro, mutantes adolescentes. Já a ideia dos bichos antropomorfizados veio de Cerebus, uma história em quadrinho sobre um porco da terra humanoide.
Mas não pense que elas sempre foram engraçadinhas do jeito que conhecemos. O conceito pode ser sátira, mas o conteúdo era muito sério. No começo de sua história, é mostrado que o mestre Splinter não criou e treinou as tartarugas para que elas defendessem Nova York dos perigos em potencial, e sim apenas para matar uma pessoa em específico, Orokusaki, o Destruidor. É isso mesmo que você ouviu. Não é derrotar o Destruidor em uma luta coreografada cheia de explosões e música dos anos 90, é matá-lo. E ele é morto. No primeiro número da HQ, é como se o Lex Luthor fosse morto na primeira história do Superman. Mas suas lutas sangrentas em preto e branco estavam longe de ser um sucesso underground. A fama de Leonardo e companhia até mesmo deu espaço para sátiras como os hamsters radioativos adolescentes faixa preta e os cangurus corrompidos pré-adolescentes do Kung Fu. E então, você conhecia essas origens malucas? Sabe de mais alguma que nós não citamos aqui nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários embaixo. Tô ficando por aqui e volto no próximo com muito mais para você. Até lá.